convido a igreja, vamos abrir no capítulo 6 do profeta Isaías, capítulo 6, e nós vamos ler até o versículo 8. A leitura. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse foi o ato de obediência do profeta Isaías, que nós chamamos o primeiro ato de obediência, que é ouvir o chamado de Deus, crer no chamado de Deus, atender o chamado de Deus. O chamado do profeta Isaías, ele é um pouco diferente. Você encontra, por exemplo, Deus olhando para os profetas, dizendo assim: vai e profetiza contra ela. Chama um profeta, olha, vai lá, prega para tal cidade, como aconteceu no caso de Jonas. Mas você não ouve Deus falando assim: Isaías, vem cá que eu vou te enviar como profeta. Você não escuta isso aí. É uma forma indutiva de obediência. Ele vai ver algumas coisas que estão acontecendo, seja na sua própria pessoa, seja ao seu redor, e diante da visão que ele já tinha visto da glória celestial, e ele encontra uma necessidade. Diante da necessidade, ele escuta uma voz: a quem enviarei? Quem irá por nós? Ele entende que é com ele que a voz está falando. Diante da necessidade, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar os pecadores, as pessoas que estão perdidas sem salvação. Então ele se levanta e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso falamos que é uma obediência diferente, o chamado diferente. Tudo começa aqui, irmãos, no capítulo 6, no versículo 1, e o nosso assunto hoje é o chamado de Isaías mesmo, obediência que preenche o vazio das almas. Porque no seu tempo, assim como no nosso tempo, o pessoal estava desse jeito. De que jeito? Um vazio na alma. Ele próprio tinha um vazio na alma. As pessoas ao seu redor também tinham um vazio na alma. E quando ele resolve o seu problema, assim, com a visão, crendo, sendo purificado por Deus, ele entende que ainda tem muitas pessoas com problemas. Ele encontra a solução para o seu vazio, mas há muitas pessoas com o coração vazio ainda, e é por isso que ele obedece. Ele escuta um chamado geral, e ele faz daquele chamado geral um chamado particular, e ele diz: então eu estou aqui para ajudar. Vamos aqui no capítulo 6, no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. Tudo começa assim. Irmãos, é uma forma do Espírito Santo dizer que as coisas não estão bem.
Quando começou, capítulo 6, versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor, mas não precisava colocar aqui essa frase, no ano que morreu o rei Uzias, mas o Espírito Santo faz isso. Quando o Espírito Santo coloca uma data, não é por um acaso. O rei Uzias foi um grande rei. Ele não foi o maior rei de Israel, não pode estar na categoria de um Davi, de um Salomão, mas ele tem uma importância muito grande. Nenhum rei em Israel, em Judá, que no caso dele é o Reino do Sul, reinou por tanto tempo, por mais de meio século, 55 anos. É muito tempo. Então ele foi rei por um grande período. No seu tempo, a Bíblia diz que ele buscou o Senhor, ele temia a Deus, ele amava a Deus. A Bíblia diz que o reino prosperou na sua época, então foi um tempo assim, de muita briga para fora, nas fronteiras, mas Deus abençoou Uzias. Ele se manteve assim como um rei, num reino que não era lá uma grandeza, mas também ninguém entrou, ninguém tomou nada dele, e ele ainda conseguiu algumas vitórias sobre os seus inimigos, ou seja, a palavra de Deus diz que ele como rei, ele prosperou, Judá prosperou no seu tempo. Se a palavra de Deus está dizendo que Judá prosperou, é porque as pessoas prosperaram. E ele era meio inventor, era um rei diferente. Inventou umas máquinas lá que lançava pedra, que lançava flecha, umas coisas esquisitas para o tempo dele, mas ele inventou. Funcionou. O povo gostava dele, ele inspirava confiança, então estava todo mundo feliz. Um dia ele ficou tão grande que ele achava que ele podia ser maior do que Deus. Ele entrou no templo e quis oferecer incenso no templo, um trabalho que é só para o sacerdote. Ele foi avisado pelos sacerdotes, mas ele não ouviu. E quando ele invade aquele recinto que não lhe pertence, aquilo ali não era um palácio real, não era uma rua da sua cidade, não. Aquilo era um lugar sagrado. Só o sumo sacerdote podia entrar ali. E ele afrontou a Deus, e ele ficou leproso. Mas ele não deixou de ser rei. É claro que lá no palácio ele teve que ser substituído pelo seu filho, e assim foi por muitos anos. Então ele vem numa decadência, ele é um rei que está num lugar separado por causa da sua lepra, mas ainda é um rei, ainda o reino está bem. Os inimigos começaram a tentar alguma coisa, mas ainda ele estava vivo, até que chega esse momento, irmãos. Esse momento é um momento difícil para a nação. No versículo 1, no ano em que Uzias morreu, ou seja, quando ele morre, então passa uma época, a época de ouro do reino de Judá, passou com a morte dele, acabou ali. Então inicia-se um tempo de incertezas, maus reis vão substituí-lo, até chegar quem? Até chegar a pessoa de Ezequias, que no final também não foi lá aquelas coisas, mas aí gera aquela incerteza, aquela dúvida, aí que vem o vazio. Você tem que entender que do versículo 1 até o versículo 8, o nosso profeta aqui, que ainda era jovem, ele está num lugar, ele foi aonde? Ele foi no templo. Meus irmãos, nesse tempo de crise, nesse tempo de incerteza, o nosso profeta, que ainda não era profeta, ele foi para o templo, ainda criança, talvez, um jovem, no máximo um jovem. Ele entrou no templo lá, o que vai fazer aqui? Vou aonde? Em tempo de crise. Você vá para a casa do Senhor, está com algum problema, está com algum vazio? Procura Deus. E é o que ele faz. O Isaías, ele procura Deus. E aí, meus irmãos, que ele tem visão. É aí que ele ouve a palavra de Deus. E é aí também que a vida dele é transformada. A vida dele é transformada, e quando a nossa vida é transformada, não acaba aí. Nós somos chamados a trabalhos, a decisões, e é o que vai acontecer com Isaías. Naquela visão, vem uma necessidade, e a necessidade, ele se apresenta para ajudar naquela necessidade. Então vamos para a visão do profeta Isaías. Olha só, ele diz no versículo 1, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele,
Versículo 3, clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, o que ele tem ali é uma visão gloriosa. Muito se fala dessa visão de Isaías, mas podemos chamar até de uma dupla visão. Uma visão, primeiro ele tem uma visão do trono de Deus, e depois daquela visão do trono de Deus, ele é levado até o templo, ele é levado até a casa do Senhor. Então nesses versículos aqui, você tem duas visões. Então primeiro ele vê o quê? É uma visão bonita, né? Há muita coisa maravilhosa nessa parte celestial da visão. Ele vê o Senhor assentado no seu trono. Quer visão mais linda, mais bonita do que essa? Então ele viu, quando ele olhou, eu estou vendo o Senhor no seu trono, tá bem? O que mais que ele viu lá? Ele viu serafins, tinha serafins por todo canto ali. E aí? Muito bom, né? O que os serafins estão fazendo? Eles estão cantando o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche todo lugar. Então, irmãos, os anjos estão cantando, os serafins estão cantando. É assim que a gente deve imaginar o trono de Deus. Não tem silêncio lá no céu. Continuamente há esse clamor. Há esse cântico. Santo, Santo, Santo. Quando você entrou aqui, os anjos, os serafins, eles estão no céu cantando Santo, Santo, Santo. Quando a gente sair da igreja, os anjos vão continuar cantando Santo, Santo, Santo. Antes de você nascer, ou depois que você morrer, esse cântico, ele vai continuar. É um cântico da eternidade. E aí você tem essa visão lá, a parte celeste da visão. Deus no seu trono, os serafins ali ao seu redor, cantando Santo, Santo, Santo. E depois então, ele é levado para a visão terrestre. A visão terrestre é bem diferente. Não está cheia dessa glória. Ainda que a cauda, como é chamado no versículo 1 aqui, né, o séquito enchia o templo, ou seja, né, a glória de Deus continua enchendo a sua casa, o seu templo, o seu tabernáculo, isso nunca vai deixar de acontecer, mas o que ele vê lá são clamores. Alguém está clamando. O que mais ele vê no templo? Bom, ele não consegue enxergar muita coisa no templo, porque o templo se encheu de fumaça. E o que é a fumaça na palavra de Deus? A fumaça são as orações dos santos. É o clamor dos santos, o clamor dos perdidos, das pessoas que estão pedindo socorro para Deus. Então, se lá no céu há glória, se Deus está assentado, se os serafins estão cantando, aqui na terra, meus irmãos, é bem diferente. Há um clamor, as pessoas estão perdidas, elas estão sem salvação, as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Por isso vai aquele clamor até o templo do Senhor. Que contraste, né, entre a glória celeste e a perdição na terra. Lá no alto, muita glória. E aí quando olha para baixo, é o quê? É muita necessidade. Glória em cima, necessidade aqui embaixo. No versículo 1 diz, eu vi também o Senhor assentado. Quem é esse Senhor assentado? É importante você nunca esquecer isso aqui. O Senhor assentado no seu trono, esse é Jesus. Ele é identificado para nós. Eu também vi o Senhor, diz o versículo 1. O que ele está fazendo? Assentado no alto sublime trono. No versículo 5 ele é identificado. O Senhor, o Rei dos exércitos. É por isso que no Evangelho de João, lá no capítulo 12, versículo 41, quando o Espírito Santo está explicando algumas coisas referente a Cristo ali naquele capítulo, uma das coisas que o Espírito Santo faz é dizer, e Isaías viu a sua glória. Quando é que Isaías viu a glória de Jesus Cristo? Nesse capítulo 6, foi a primeira vez que Isaías viu a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa visão, meus irmãos, não é uma visão qualquer de Jesus Cristo. Ele viu muitas vezes Jesus Cristo em suas visões, o profeta Isaías. Ele, por exemplo, ele viu Cristo no seu milênio.
Ele viu Cristo sofredor, no capítulo 52, no capítulo 53, a visão é o quê? É de um Cristo que sofre, que morre por nós. Agora a visão do capítulo 6 é a visão de um Cristo glorioso, de um Cristo vencedor que está sentado no seu trono. É a mesma visão de Apocalipse capítulo 5. Também lá o Senhor Jesus está no seu trono. Também lá o Senhor Jesus está rodeado de seres celestiais. A música que se canta no capítulo 5 do livro de Apocalipse é a mesma música que se canta aqui no capítulo 6 do profeta Isaías. O que eles estão cantando lá em Apocalipse capítulo 5? Santo, santo, santo é o Senhor, que eras, que é, que há de ser, ou seja, o Deus eterno. A música é a mesma, eu disse, não para. Então, a visão que ele tem, quem é esse que está sentado no trono? Esse que está sentado no trono, que Isaías vê, é Jesus Cristo. Ele tem essa visão do nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. Agora, meus irmãos, quem vê Jesus acaba sendo transformado. Essa visão de Cristo trouxe uma transformação muito grande na sua vida. Olha o efeito daquela visão em Isaías. Ele viu a glória, ele escutou os cânticos. Se fosse você, vendo a glória de Deus, escutando os cânticos de glória, santo, 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 você talvez teria a mesma reação de Isaías. Talvez não, mas Isaías teve uma reação, quem sabe? Ele disse, eu quero cantar junto com esse coro. Eu quero entoar esses hinos que eles estão entoando. Mas como pode um ser impuro, pecador, um ser imundo, como pode um ser que está longe de Deus, afastado de Deus por causa dos seus pecados, como é que esse ser pode entoar louvores a Deus? Então, irmãos, qual é o efeito daquela visão? O efeito daquela visão é que ele então disse, olhando para si mesmo, ai de mim. Capítulo 6, vamos lá comigo, no versículo 5. Eu disse, ai de mim, porque estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Qual que é o efeito quando uma pessoa tem um encontro com Jesus Cristo? Ela pode recusar sim a Jesus Cristo. Ela pode. Alguns fizeram isso. Mas olha, na presença de Cristo, não somente Isaías, mas lembra de Pedro, quando Pedro se ajoelha e diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando o nosso Paulo, que ainda era Saulo, ele tem um encontro com Cristo, a caminho de Damasco, ele também se vai ao chão, ele também se sente um pecador. Ele olha para Jesus Cristo, ele pensa que ele está fazendo alguma coisa, mas ele chega na conclusão, eu não sei nada. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Senhor, que queres que eu faça? Veja, o que produz a presença de Cristo, o conhecimento de Cristo em nossa vida. Na vida de Isaías, ele chegou nessa conclusão, eu estou perdido. Oxalá. Prover a Deus que cada pessoa aqui tenha essa mesma conclusão que Isaías em Cristo Jesus. Eu estou perdido, eu sou uma pessoa perdida. Veja, ele diz assim, ai de mim. Isso é uma conclusão, irmãos. Quando ele fala ai de mim, ele está dizendo, eu estou perdido e condenado. Lembra das frases de Jesus? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Jesus estava dizendo, vocês estão perdidas, ó cidades, vocês estão condenadas, ó cidades. Então, quando ele diz, ai de mim, eu sou um perdido, ele está dizendo, eu estou perdido sim, mas ai de mim, porque eu estou condenado. Então, a visão de Isaías, primeiro, levou ele a reconhecer os seus próprios pecados. Viu a glória de Deus e reconheceu os seus próprios pecados. É para todos que não conhecem Cristo ainda, ter esse encontro, poder ter essa visão e dizer, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa que estou separada de Deus porque eu pequei,
E eu, sendo um pecador, eu não posso entoar esses cânticos celestiais. Você pode até cantar aqui na terra. Você pode até cantar o hino 9, Santo, 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 que nós temos aqui no cantor cristão. Mas não vai adiantar nada. Vai ser um cântico vazio, de uma alma vazia, de uma alma sem Deus. Agora, ele chegou nessa conclusão: eu sou um perdido, ai de mim, né? Eu tenho lábios impuros. Ele sabia então que ele não estava apto para cantar ao Rei da Glória. Há um outro reconhecimento aqui. Ele reconhece que ele habita no meio de pessoas pecadoras. É bom isso. Eu sou um pecador? Sou. Mas também eu entendo que esse mundo está caído no pecado. Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. Ele está perdido, sem salvação. Repare, irmãos, ele não considera só o seu pecado. Ele não considera só a sua perdição e condenação. Ele reconhece que ele está perdido, mas que o mundo também está perdido. Então, se ele está perdido e o mundo está perdido, como é que ele vai cantar o Deus da glória? Onde ele vai buscar socorro nesse mundo, se ele é perdido e o mundo que ele habita também está perdido? Não, no mundo não vai encontrar solução para o seu problema, não vai encontrar. Você pode procurar em qualquer cidade, em qualquer lugar, em qualquer país. Essa semana foi inaugurado aí um país, compraram um pedaço do Equador e fizeram um país agora, né? Um país onde não vai ter pecado, não existe isso. Não existe. Esse mundo jaz no maligno, então ele sabe, eu estou perdido e não tem quem pode me ajudar neste mundo perdido. Ele sabe disso. O conhecimento da pessoa de Cristo produz isso mesmo em nós. Um desejo de louvar a Deus, mas eu não vou conseguir louvar a Deus, porque me traz o conhecimento do próprio pecado e do pecado que está à minha volta. Aí, meus irmãos, parece que o vazio, ele fica maior ainda. Fica maior e eu tenho uma palavra dessa visão, né? Eu acho importante colocar nesse momento da mensagem, é para você nunca inverter as posições, né? Os elementos aqui têm uma posição na visão, e é preciso você não inverter esses elementos, tá? Para a gente poder dar continuidade na mensagem. Qual que é? Primeiro, ele vê Deus. Depois que ele vê Deus, ele vê a necessidade dele e do próprio mundo. Repare bem, que essa visão dos elementos, da forma que Deus mostra para ele, é a forma que nós precisamos ver. De repente a pessoa, ela se vê primeiro como um coitadinho, ela se vê primeiro como até um pecador, ela se vê, sabe, ela não consegue enxergar Deus primeiro. Quando Deus mostra para ele a glória dele primeiramente, ou seja, olha, onde é que Deus está assentado? Ele está no trono. É uma visão da soberania de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Deus está no trono, Deus reina, Deus é todo poderoso, Deus pode todas as coisas. Aí ele olha para ele mesmo, ou seja, é o segundo elemento. E o segundo elemento está podre, o segundo elemento é um pecador. E agora, pecador? Bem, olho para a minha volta, bem, aqui também está tudo ruim, nada presta, ninguém pode me ajudar, ninguém pode me salvar. É claro, se você olhar para você mesmo, se você olhar para o seu lado, você não encontra o socorro. Mas Deus já deu a visão do socorro. Onde estava o socorro? Como o salmista clama assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Então, essa parte primeira da visão, da glória de Cristo, é onde esse pecador e esse mundo pecador tem que olhar, eles têm que focar essa primeira parte da visão. A gente não pode inverter isso não. Sabe que quando Deus tirou o povo de Israel, e eles chegaram em Cádiz Barneia, aquela multidão liderada por Moisés, eles foram então visitar lá, espiar, né, a terra de Canaã, e a Bíblia diz que primeiro eles viram os gigantes, correto? Viram gigantes, viram todas as dificuldades, e é isso mesmo que eles relataram. A terra é boa, mas tem muitos gigantes lá. Eles não olharam para essa glória de Deus, para o poder de Deus, para a majestade de Deus. E por isso,
eles caíram mortos no deserto. A mesma coisa aconteceu no Vale do Carvalho. O que aconteceu no Vale do Carvalho? Davi chegou, estava todo mundo olhando para Golias, na força de Golias, de como ele era poderoso, né? Esqueceram que tem um mais poderoso, que é o Senhor Deus dos exércitos, a mesma palavra que é usada aqui no capítulo 6 de Isaías. O Davi chega e ele fala: quem que esse homem pensa que é para afrontar o Senhor Deus dos exércitos? Então ele não olhou para o Golias, ele olhou para quem? Ele olhou para esse rei da glória. Olha para o rei da glória. Então, irmãos, Deus já tinha dado para ele a solução, e a solução veio. Ele olha para si mesmo, é um pecador, ninguém neste mundo pode ajudá-lo. Capítulo 6 do livro de Isaías, veja só, versículo 6, Deus resolve o problema, o socorro veio dos céus. Versículo 6, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Aí diz mais, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade ela foi tirada, e expiado foi o seu pecado. Como é que vai se tratar a impureza da alma? Como é que vai tirar esse vazio da alma? Essa pessoa está perdida, o mundo não pode ajudá-lo porque está perdido também. Então, da onde vem o socorro? Deus então traz o socorro. Tudo aqui é figurativo, mas muito importante. Deus enviou o socorro, ou seja, esse socorro veio dos céus. Um serafim, ele vai até o altar, e lá do altar ele faz o quê? Ele tira uma brasa incandescente, leva aquela brasa incandescente até a presença do Isaías, né? Do que agora é profeta, mas ainda ele não era, e aí então toca nos lábios dele e diz, olha, o teu pecado foi expiado, os teus pecados estão perdoados. O que simboliza tudo isso? Simboliza que o socorro vem de Deus. É só isso? Não. Simboliza que foi pegada uma brasa incandescente. Irmãos, uma brasa incandescente é vermelho, correto? É vermelho como o sangue de Jesus. É um vermelho carmesim, que sai da onde? Sai do altar. Que altar? Aquele altar que ficava fora do templo. Se colocava o que naquele altar? Se colocava o Cordeiro de Deus naquele altar. As pessoas levavam o cordeiro para que se fizesse o sacrifício, e então aquele cordeiro, ele era queimado. Então aquela brasa, que simboliza o sangue de Jesus Cristo, sai do altar, sai da cruz, sai do Gólgota, e vai até onde? Vai até o pecador, toca o pecador, e o pecador pode ouvir aquela voz angelical dizendo, os teus pecados estão perdoados. Só tem um jeito de perdoar pecados, e esse jeito de perdoar pecados é aquele que João fala, é aquele que nós temos na Bíblia, é aquele que se apresenta desde que o homem pecou. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É isso que simboliza essa brasa incandescente. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos lava. Então, Isaías teve o coração lavado. Isaías teve a sua vida, o seu ser purificado. Os seus pecados foram expiados pelo sangue de Jesus. Ninguém vai para o céu sem o sangue de Jesus. Bom para ele, não é? Excelente. Veja, irmãos, aqui o próprio profeta Isaías, no capítulo 53, diz que o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. Que ele foi levado como ovelha para o matadouro. Então esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, cujo sangue sai lá do altar, que é a cruz, é derramado para lavar o nosso pecado. Pronto. Agora, o Isaías, ele não tem mais vazio no coração. O problema do Isaías está resolvido, divinamente resolvido. E quando é divinamente resolvido, é resolvido de uma vez. Ele poderia olhar e dizer, glória, Senhor, tu me salvaste, o Senhor me perdoou de todos os pecados,
eu te agradeço, Senhor, agora, Senhor, eu vou voltar para a minha casa. Ele podia dizer isso. Muitas pessoas fazem isso depois da salvação. Encontra Jesus Cristo, ouve o Evangelho e vai contente embora para casa. Mas não para Isaías. Lembra que ele teve uma parte da visão que estava lá no céu, e a parte da visão que estava lá no céu era Deus sentado no seu trono, era Cristo no seu trono, rodeado de anjos que cantavam. Mas tinha a parte terrena. A parte terrena da visão era só clamor. O clamor da parte terrena fazia o quê? Chegava a tremer as bases do templo. O clamor, o grito das pessoas que estão morrendo sem salvação, ainda havia clamor. O vazio de Isaías foi preenchido, mas e o vazio dos outros, que ele mesmo disse, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, ou seja, essas pessoas ao meu redor, o mundo ao meu redor, eles não podem me ajudar, o vazio deles é tão grande quanto o meu. Verdade. Havia clamor. A visão deste mundo é muito triste. Você quer a visão deste mundo? Eu vou mostrar para você. Capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 do profeta Isaías. Olha o que está escrito aqui. Versículo 5. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Esse é o mundo que Deus vê. Um mundo cheio de pecado. Para Deus, as pessoas são vistas como se fosse uma grande ferida. Uma ferida não tratada. Uma ferida onde não foi depositado nenhum remédio. Não foi passado nada que pudesse ajudar. Até que vem o quê? O bálsamo de Gileade, que é Jesus Cristo. Mas enquanto Cristo não entra num coração, enquanto Cristo não entra naquela vida, a ferida continua aberta, porque é assim que Deus vê o mundo, uma grande ferida aberta, não amolecida, não untada. Então, o coração de Deus, ele decide fazer o quê? Decide agir e decide salvar os pecadores. Volte para o capítulo 6, meus irmãos. Por quê? Porque o problema do Isaías está resolvido. Mas e das pessoas ao seu redor? Repare na frase de Deus. A Trindade está conversando aqui, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 8. Depois disto, ou seja, depois da salvação dele, depois desse encontro que ele teve com Deus, depois dos pecados dele ser perdoados, depois disto eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele não cita nomes. A voz veio lá dos céus. Quem que eu vou enviar? Enviar para onde? Enviar para quê? Quem irá por nós? Por nós para fazer o quê? Nós como assim? Talvez se fosse uma outra pessoa, ia ficar pensando, enviar para onde? Enviar quem? Como assim? Não estou entendendo. Tem gente que nunca entende. Tem pessoas difíceis de entender o plano de salvação. Mas aquelas duas visões estavam na mente do Isaías. Ele lembrou muito bem que havia um clamor, aquele clamor que abalava as bases do templo. Deus vai agir, e ele está aqui, querendo usar alguém, querendo. A quem enviarei? Quem irá por nós? Então esse é o grito que também não para. E a pessoa que já tem Cristo, que já entregou sua vida para Jesus, ela precisa estar atento a esse grito, a essa voz que vem dos céus. Aí Isaías faz o quê? Tem que obedecer. Mas não são todos que obedecem. Temos aqui a obediência de Isaías ao chamado. Repare que dito quem enviarei, quem irá por nós, o chamado não foi apenas para o Isaías. O objeto não tem nome. Não tem nome.
podia ser qualquer pessoa. Isaías podia olhar e dizer, bom, não é comigo, não é? Não é comigo a coisa. Por quê? Porque não falou o meu nome. Se tivesse dito assim, eu vou enviar o Isaías vai por nós, aí tudo bem, mas aqui não tem meu nome. Olha como é fácil a gente, no jargão do mundo, dar uma de mané, correto? Como é fácil a pessoa se esconder diante do chamado. Mas o meu nome não está lá, no profeta Isaías. Também está dito, ide pregai o evangelho, mas não está escrito, ide Gilberto e pregai o evangelho. Lá não está escrito isto. É verdade, porque é um chamado geral. Aí a pessoa tem que obedecer, é uma obediência indutiva, tá? Isaías, é ele que torna o chamado pessoal, não foi indiferente, podia dizer, manda outro, não tem só eu, só tem eu que sou crente aqui, porque vá outra pessoa fazer esse trabalho. Mas Isaías diz o seguinte, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, ele não foi indiferente. Quando teve o chamado, a visão celestial, Paulo é que fala isso. Ele fala isso para o rei. Ele diz, ó rei, eu não fui desobediente ao chamado celestial. Então todos nós temos o chamado celestial para pregar o evangelho. E aí cabe a nós dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, ou se fazer assim de bobo, se fazer de indiferente, mandar, que mande outra pessoa, não é comigo. Não, Isaías ele diz, envia-me a mim. Sabe por quê? Porque ele não teve só uma visão, ele teve duas. Ele teve da glória de Deus, mas ele também teve a visão da necessidade deste mundo, a necessidade dessa terra. Aquele clamor também ficou no seu coração. Se o cântico de glória, ele queria cantar e não podia, e depois ele podia, depois de salvo, se aquele cântico de glória ficou na sua mente, aquele grito, aquele clamor também ficou. Imagine Paulo querendo ir para Ponto, querendo ir para Bitínia, dormindo, quando de repente ele tem um sonho, ele tem uma visão, e naquela visão alguém clama, um homem clama, ouve-se uma voz dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele levantou de manhã, ele estava disposto a ir para o norte, ele estava disposto a ir para o Ponto. Aí o que ele faz? Ele muda completamente o rumo de sua viagem. Por que ele muda o rumo da sua viagem? Porque havia uma necessidade, havia o quê? Um clamor, e ele era movido pelo clamor dos pecadores. Irmãos, nós somos movidos pelo clamor que Deus dá no nosso coração. Se eu consigo escutar a voz de Deus, a glória de Deus, mas será que você não consegue ouvir o clamor dos pecadores, que te faz tão indiferente, a ponto de não falar de Cristo para ninguém, de não fazer nada pela salvação das almas? Então, impressionou ele o cântico dos serafins, mas o que mais impressionou ele foi o clamor dos pecadores, aquela fumaça que enchia o templo. E ele mesmo fala lá em capítulo 48, versículo 22, os ímpios não têm paz, ele já estava em paz, mas e quem não estava em paz? E os ímpios que não estavam em paz? Então, irmãos, Isaías, ele é obediente por indução. Eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. O que é isso, indução? É quando você chega a um resultado, a uma ação. Mas você chega por quê? A partir de elemento previamente conhecido, presente. Repare, quais elementos estavam presentes ali? A glória de Deus, é verdade. Eu pecador, verdade. Bem, eu pecador, eu fui salvo porque aquela brasa incandescente tocou na minha boca, os meus pecados foram perdoados, é verdade. Mas ele também tinha a conclusão que tinha muito pecador do lado dele, muitas pessoas precisando de ajuda do lado dele. E aí quando ele ouviu, a quem enviarei? Quem irá por nós?
só tinha uma coisa na sua mente. Ele entendeu que era para socorrer quem? Aquelas pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus, que precisavam de Deus, que precisavam de uma transformação, que tinham um vazio na alma. Ele entendeu que aquilo era um pedido de socorro. Quando Deus diz, a quem enviarei, era um pedido de socorro de Deus. Não de Deus não. Deus não precisa que você vá lá para o céu para socorrer Ele, não. Pode deixar que Ele faz isso para você todo dia. Quem que precisa da nossa ajuda? São as almas. Você consegue ouvir a voz das almas pedindo socorro? Consegue ouvir alguém necessitado, pedindo de ajuda, precisando de comida? Já viu isso? Tem isso. Sabia que tem? Tem. Já viu a voz de uma pessoa quando você passa, está lá cheia de problema, totalmente viciada, caída na droga, sei lá no que mais? Consegue ouvir aquela pessoa te dizendo, passa aqui, me ajuda? Mas às vezes fechamos os olhos, dizemos, não é comigo não, isso não é para mim. Não com Isaías. Não tem o nome dele, não tem o nome das pessoas que ele vai ajudar, não tem. Mas ele sabe que a coisa é com ele. Ele chegou a essa conclusão a partir da visão que ele recebeu. E não tinha outra palavra a dizer a não ser, eu estou aqui, envia-me a mim. Quando você fala isso para Deus, Deus vai agir com você, Deus vai te abençoar. Eu tinha 19 anos, e eu viajava com o pastor João. A gente saía de Garça na sexta e voltava somente na segunda-feira, porque ele tomava conta da igreja lá em Cornélio Procópio e morando em Uraí. Então eu pegava uma carona com ele, e ele tinha um landau, sabe? Landau, porque o mais antigo sabe o que é um landau, é uma barca. Então eu ia deitado lá no landau atrás, ele não gostava que eu deitava, né? Mas mesmo assim, moleque meio teimoso, eu deitava lá, né? Deitava, aquilo ia todo sossegado, né? Mas sempre de orelha em pé, né? Um dia, de noite, acabou a luz daquele landau, e ele tacou o pé no freio, né? Porque estava sem luz, acabou a luz do landau, né? E esse bonitinho que devia ficar sentado, preso no cinto de segurança, foi e bateu para tudo quanto é lado lá. Fiquei com a cara desse tamanho, né? Nunca mais eu deitei, sempre ficava sentadinho, bonitinho, preso no cinto, que nem ele mandava, né? Para não ser desobediente. Mas um dia ele estava falando com a dona Alta, né? Que vai fazer com aquele trabalho? Ah, fulano vai deixar o trabalho. E eu lá, ouvindo aquilo ali, né? Vai deixar o trabalho? E o senhor vai colocar quem lá? Não, Deus vai ter que levantar alguém para ir para lá, né? Aí eu pensei, Deus está falando comigo, né? Deus está falando comigo. E os dois eram velhos já, e eu fiquei lá e disse, ei pastor, envia a mim, mande eu. Ele olhou para trás, olhou para a dona Alta, né? Nem falou nada. Como se vai servir uma coisa dessa, né? Vai esquecer, né? Não vai dar nada a isso. Porque eu só tinha 19 anos. Então eu entendi que era para mim o chamado. Aí eu viajei certinho, bonitinho, eu digo, não, o chamado é para mim. Não é para outra pessoa, chamado para mim, é uma igreja, né? Aí eu olhei e falei para ele, falei, ó pastor, é uma igreja, justamente por isso. Você acha que igreja é brincadeira? Você acha que é um final de semana? Mas falou tanta bobagem na minha cabeça, tanta bobagem, né? E aí então a coisa ficou séria, né? Chegou na quarta-feira e diz, olha, hoje você vai comigo lá para Galha, que era Galha, né? Cheguei lá, e quando eu cheguei lá já tinha uma briga na porta da igreja, né? 2 elementos brigando lá na porta da igreja. Um dos elementos era minha sogra, né? Aí o pastor João olhou para mim e disse, é isso aí, ó. É isso aí, né? Aí eu voltei todo desanimado, digo, será que é para mim o chamado? Parecia que não era mais para mim o chamado, né? Mas era para mim o chamado. Entenderam? O chamado é para nós. Você escuta a necessidade,
Você tem que entender que é com você o chamado. Eu fiquei 12 anos lá, olha, irmãos, não é desprezando lugar nenhum, trabalho nenhum. Foram talvez os 12 melhores anos de ministério, no sentido de quanto que eu aprendi, de quanto que Deus me abençoou. Lá eu casei, lá eu tive 2 dos meus 3 filhos, fui ricamente abençoado por Deus. Então uma pessoa que escuta um chamado, e ela diz, eis-me aqui, Deus vai abençoar essa pessoa. É assim que funciona. E Deus tem abençoado até hoje, por causa daquele chamado lá dentro do carro. O Alcides onde se formou, erguendo lá o canudinho dele lá, né, Zazi? Mas sentia uma saudade da sopa, né? Mas a família dele, a minha esposa, já está há 30 anos comigo. Já era para dar errado esse relacionamento há muito tempo. Mas a bênção ainda não para, sabe por quê? Porque nós vamos morrer e nossos filhos e netos vão ser pastores, vão ser missionários. Deus ainda vai fazer muita coisa, sabe por quê? Porque tem chamado, se atende o chamado. Nós temos que aprender a entender, é comigo o chamado. O chamado não é com outra pessoa, não transfere o chamado. Por isso Isaías é obediente por indução. Consegue ouvir o clamor que move aquele templo, aquela fumaça? Consegue? É o clamor dos perdidos? É. Então não diga que você não tem visão nenhuma. Ah, mas eu não sou que nem o profeta Isaías. Eu não vi a glória do céu lá. Ah, não viu? Você não está lendo a Bíblia? Não conseguiu acabar de ver? Você não tem todo o Novo Testamento que eles não tinham? E ainda vai reclamar de alguma coisa? Que falta visão para você? Ou falta obediência? Irmãos, Isaías se tornou o evangelista do seu tempo e um evangelista de um mundo que precisava se encher de Deus. As mensagens dele são maravilhosas e é muito parecido com o nosso evangelho. Ele diz que Deus é santo e por Deus ser santo, todos pecaram contra Deus. Sabe aquele evangelismo que nós fazemos? Olha, nós precisamos de Deus porque nós somos pecadores. Ele já falava isso 800 anos antes de qualquer evangelista do Novo Testamento. Aqui no capítulo 59, quando você está lendo, vá lá comigo no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 12, diz assim: as nossas transgressões se multiplicaram contra ti, os nossos pecados testificam contra nós. É isso, irmãos. Os nossos pecados nos separam de Deus. Nos separam. Quando você olhar para a vida do Isaías, lembra, ele se tornou um evangelista. Ele é o profeta evangelista, que fala da santidade de Deus, que fala que todos são pecadores, que o pecado separa o homem de Deus. É essa frase já citada no capítulo 52, versículo 59, 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que te separa de Deus? O pecado. O que fazia o Isaías não cantar junto com os serafins? O pecado. Aí o pecado foi expiado pelo sangue de Jesus e ele já podia cantar. Mas quantos ainda não pode cantar? Quantos? Porque o pecado separa o homem de Deus. E aí ele fala, como é que tira pecado? É Isaías que nos ensina. No capítulo 53, eu queria ler esse versículo com vocês. Vamos lá. Capítulo 53 e versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o nosso pecado, ou o pecado de todos nós. Quando ele morreu na cruz, o nosso pecado recaiu sobre ele. É por isso que nós encontramos salvação. E Isaías já falava isso 800 anos antes de Cristo, o verbo se fazer carne, habitar entre nós e morrer em nosso lugar. Então, irmãos,
Isaías se torna o evangelista de um mundo que precisa ser cheio de Deus. Quantas almas ele ajudou a salvar? Imagine isso. Quantas almas até hoje Isaías ajudou a salvar? Almas no seu tempo, pregando esse evangelho que ele pregou. A gente, meus irmãos, não pode imaginar o quão abençoado foi o seu ministério. Mas aí você olha para o livro de Atos, por exemplo, você encontra o quê? Você encontra o Filipe, sendo chamado por Deus para evangelizar o eunuco. O eunuco está lendo o quê? O capítulo 53 de Isaías. E ele pergunta, o profeta fala de si mesmo ou fala de outro? E o evangelista, que é Filipe, ele fala, não, ele fala de outro. A Bíblia diz que, abrindo as Escrituras neste lugar, apresentou-lhe Jesus. O eunuco foi salvo ouvindo o evangelista chamado Isaías. Repare bem. Então, quantas almas Isaías ajudou a salvar pela obediência indutiva dele dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É o que você deve fazer. Não transfira essa responsabilidade. Você é chamado a essa obediência. Qual obediência? A de pregar o evangelho. Já foi salvo, já tem paz com Deus, já tirou o vazio da sua alma. Você se lembra que tem muita gente com vazio na alma, que tem muita gente precisando de um socorro? Lembra? Então faça isso. Diga a Deus, diga ao Senhor Jesus: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser enviado, eu quero ser usado para poder ganhar almas para ti. Amém?